Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa aula! Para essa semana que passou, uma resposta de uma pessoa. E a gente estava com muita expectativa em cima dessa resposta. Era uma coisa que a gente tinha colocado, estamos colocando muito diante do Senhor e falando com Deus e apresentando e orando. E Deus, por favor, Deus, por favor. E na sexta-feira, uma pessoa poderia e deveria ter dado uma resposta. Só que essa pessoa simplesmente não apareceu. E é uma pessoa com a gente não, como é que eu posso dizer? A gente não tem controle sobre isso, né? Então, não tinha o que fazer. É realmente parar, esperar e ver a outra oportunidade. E isso também deixou a gente frustrado. E aí eu parei e pensei, velho, eu vou falar sobre isso. Lidando com as frustrações. Né? E aí a gente, já que é uma escola, vamos à definição, né? O que é frustração? A frustração é uma experiência emocional negativa. É um sentimento que surge quando não se consegue aquilo que se quer. É o ato ou efeito de frustrar-se, de falhar ou de fazer falhar. É o estado resultante da impossibilidade de satisfazer uma necessidade ou um desejo. Isso é a frustração. Né? E o que pode causar a frustração? A frustração ela pode vir de vários aspectos, né? Ela pode acontecer por meio de rejeições, ela pode acontecer por meio de situações inesperadas, ela pode ocorrer a partir da impossibilidade de se atingir determinados objetivos, como por exemplo, o meu objetivo era essa semana, já ter escrito lá na segunda, terça-feira, já está com a administração pronta. Não atingi o objetivo, fiquei frustrada. Né? Mas a frustração também pode ocorrer a partir de circunstâncias que fogem do nosso controle, que foi o exemplo que eu dei dessa pessoa aí que não apareceu, né? Então existem várias formas, caminhos ali que podem resultar na gente ficar frustrado. Mas em resumo, a frustração é uma quebra de expectativa. A gente espera muito uma coisa, espera muito algo e aquilo não acontece e a gente fica frustrado, porque a gente esperou muito por isso. E eu tenho certeza absoluta que todos aqui já passaram por alguma situação de frustração. Né? Seja com uma familiar, seja com um amigo, seja no emprego, em algum momento todos nós ficamos frustrados. Né? E hoje eu vou trazer aqui alguns exemplos da Bíblia, né, de pessoas que andaram com Deus e que colocaram uma expectativa em Deus, ou indiretamente ali em Deus, voltados para Deus. Que envolvia Deus ali de forma direta, e acabaram se frustrando. Tá? Pessoas que andaram com Deus e que precisaram arcar com as consequências do seu próprio pecado, isso fez com que a pessoa ficasse frustrada, achando que Deus vai me perdoar, e foi bem assim. E outros exemplos que não era exatamente por uma punição, entre aspas, de Deus, mas porque Deus quis, e é isso. Nem tudo na vida vai ser como a gente quer. Né? Deus, eu já falei isso aqui outras vezes, Deus não tem compromisso com a nossa felicidade, Deus não tem compromisso com a nossa alegria, Deus tem compromisso com a palavra dele, e ponto. Né? E em um mundo onde se fala muito sobre as mãos do Senhor, né? Sobre aquilo que Deus pode oferecer, aquilo que Deus pode dar, né? Aquilo que Deus pode abençoar, e a prosperidade, isso, aquilo, parece até meio estranho não olhar para o caráter bondoso de Deus nesse sentido de dar, né? Mas é estranho a gente olhar que, poxa, Deus vai permitir que a gente se frustre? Deus vai querer que a gente se frustre? Será? Né? Então, eu não sei, mas Ele é Deus. E se Ele quiser? O que a gente tem com isso? Né? Ele é Deus. E se Ele quer ponto. Né? Então, o objetivo aqui, hoje, é a gente entender que nós não estamos só nesse barco aí, nessas frustrações. E o primeiro exemplo que eu vou trazer, não sei se ainda tem, pode ficar, é o exemplo de Jacó. Está lá em Gênesis, capítulo 29, que foi quando Jacó não recebeu a mulher que ele amava. Gênesis, capítulo 29, versículo 15.
Gênesis 29, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Depois disso, Labão Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário? Arão, ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos tenros, olhos baços, porém, Raquel era formosa de porte e dissimulante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha, a mais moça, Raquel. Então respondeu Labão: melhor eu te dê do que dê a outro homem, pois fica aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhes pareceram poucos dias, pelo muito que ele a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitar. Para a serva de Lia, sua filha, Labão deu Zipa a sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá a mais moça, a mais nova, antes da primogênita. Decorrida a semana dessa, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. E aí, minha gente, 7 anos Jacó trabalhou, ali, suou, mexeu com gado, por conta de um amor da vida dele ali. Imagina, gente, 7 anos trabalhando. Não era namorando, não. Não tinha namoro, né? Era sacanagem. 7 anos trabalhando ali, com o amor da vida dele. E na hora, eu não sei fazer uma transformação também. Mas aí vocês vão me dizer: não, gente. Mas Jacó ainda enganou. Jacó enganou o pai. Jacó enganou o irmão Isaú e saiu correndo, fugiu. Ele estava provando o próprio veneno. Ele foi enganador, alguns capítulos anteriores, e agora ele foi enganado. Por quê? É bem verdade que ele também passou a perna do irmão, né? Mas o bichinho estava apaixonado, minha gente. O bichinho estava apaixonado. Quando eu comecei a namorar, a gente começou a namorar, eu levou 3 anos pra gente se casar, e eu ficava ali na contagem regressiva, até postar algumas fotos. Passou 1 mês, passou 2, passou 3, eram 36 meses, porque quando a gente começou a namorar, já era com a intenção de casar em 3 anos, então eram 36 meses. E eu ficava, já passou 1, já passou 2, 5 em 36, 10 em 36, e eu fico imaginando, Jacó, que estava trabalhando, morando ali junto com o sogro, veio na cama, jogando os cabelos dela e olhando assim, tipo, só falta 6 anos. Aí ela passou falando: só faltam 5 anos e meio, só faltam 4 anos, tem 2, só falta 1 ano, só faltam 6 meses. Aí mas agora só faltam 6 dias. 3, 2, 1, chegou o dia de casa. Era de noite e tal, não sei o quê, agora de manhã, Raquel não é dele. Imagine a frustração deste homem, gente. Foram 7 anos trabalhando. Só o kit, só o escaldante. E ele ali lá botando. E aí chega na hora, não é a mulher que ele amava, não era a mulher bonita que ele olhava e passava e balançava os cabelos pra ele. Era a outra. Ele não queria, não havia. Né? Imagina a frustração que ele passou. Né? E isso não foi uma coisa qualquer. Ele tinha feito um acordo. Era um acordo pré-estabelecido com o pai de Raquel, com Labão. Ele já estava tudo certo, já estava tudo combinado. Tudo direitinho, ele estava cumprindo a parte dele. Os 7 anos ele trabalhou. E ele veio a outra parte e desfez o grau. Sem nem consultar. Sem nem pagar uma multa do contrato que foi quebrado. Não, meu. O outro cara lá, Labão, quebrou o contrato, quebrou a acordo. E só Jacó ficou no prejuízo. Prejuízo de tempo, né? Porque ele teve que trabalhar mais 7 anos depois, se ele quisesse, ele queria arcar. E prejuízo emocional ali também, na frustração, aquele sentimento ali, tipo, olha, como é que foi? A gente tinha combinado, se enganou, trocou a menina. Então imagina essa frustração que ele passou. E aí eu trago pra gente aqui, pra nossa realidade de hoje.
imaginar alguma situação onde você ficou no prejuízo, onde você se frustrou, né? Seja emocionalmente, seja financeiramente, por conta de um acordo ali que você tinha pré-estabelecido com algo ou alguém, mas que foi quebrado e você ficou a ver navios, né? Talvez uma separação, um marido que te jurou amor eterno, uma namorada que te jurou amor eterno e te largou, te abandonou, o motivo não se sabe, te trocou por outra pessoa, ou então uma demissão injusta, você trabalhou tanto por aquela empresa, lutou tanto, conquistou tanto, estava ali colado com seu chefe, do nada, demissão. A gente não tinha nada, peraí, não, a gente estava junto, a gente não era coligado, e só você ficou no prejuízo, né? Quantas situações a gente não passa assim na vida, né? De ter um combinado, de ter um trato com alguém, aí fica rompido, e aí desfaz, aí a gente se frustra. A gente fica com esse sentimento de que algo falta, algo foi tomado, algo foi roubado. Mas como não? Como não ficar frustrado frente a uma injustiça dessa? E aí a gente vai para o segundo exemplo, que é Moisés. Está lá em Deuteronômio 9, a partir do versículo 7. Esse texto é um texto resumo, né, de quando já passou, já aconteceu, faz tempo. E aí Moisés ele vai resumir a história do povo do Egito, né, para os israelitas. Vai resumir tudo o que aconteceu desde que eles saíram do Egito até aquele momento. E é quando Moisés sobe, quando volta do Monte Sinai, quando o pessoal ali adora o bezerro. Deuteronômio 9, versículo 7. Deixa eu olhar até o 19. Diz assim: lembrai-vos, é Moisés dizendo, tá? Moisés falando para o povo. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegastes a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor, pois, em Horeb, tanto provocastes a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu, Moisés, ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água, e deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que eu lhe ordenei, e mais confundida fez para si. Falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura serviço. Deixa-me que eu destrua e apague o seu nome de debaixo do céu, e te faça de ti uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei, e eis que havias pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhas feito para vós um bezerro fundido, um bezerro de ouro, sendo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei nas minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Imagine, pessoal, imagine a frustração de Moisés. Depois de tudo que ele passou para tirar aquele povo do Egito, depois das 10 pragas, depois de ficar ali meio que encurralado e olhando o mar vermelho e o exército vindo, o mar vermelho se abre e eles passam, e aí depois eles vão para um lugar que chama Mara, e ali não tem água, só tem água amarga, ele transforma ali através dele, o Senhor transforma as águas amargas em águas doces. Aí ele passa tanta coisa com o povo, aí sobe no monte, é 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, com fome, com sede, ali naquela
vez de estar lá, né, te dando um suporte, fez um bezerro de ouro para adorar. E aí desce Moisés. Não é possível, não, peraí, não. Deus, peraí, é sério, eu ouvi direito. Deixa eu limpar meu ouvido aqui, é sério, né? Aí ele desce lá do Monte Sinai, aí olha aquela situação, olha lá na frente do bezerro de ouro. A frustração era tanta, a raiva era tanta, que aquilo que estava na mão dele tacou no chão e quebrou as duas tábuas com os 10 mandamentos que o próprio Deus tinha escrito à própria mão. Gente, imagina essa frustração de Moisés, gente. Porque eles não passaram qualquer coisa, não. Ele foi muito paciente, mesmo. Ele foi paciente demais. Aquela música tão justo e paciente, considerado, meu Deus, né? Tem essa música de girassol. Já é tão justo e paciente como era Jesus. Moisés estava aqui nesse negócio, justo e paciente. Mas nessa hora a frustração era muita, gente. Porque ele passou poucas e boas. Como eu gosto de dizer, ele passou poucas e boas ao lado de Israel, Então eu imagino que a vontade dele era pegar aquelas tábuas e tacar na cabeça de um por um, assim, para ver se criava chuva. Mas a frustração era tanta que não deu tempo. Acho que ele pegou, tacou no chão ali, né? É que nem a cena de filme, que só tem que estar. Velho, carrega ali a adrenalina. E lá no versículo 21, depois ele vai continuar e vai dizer, olha, ele vai dizer o que ele fez foi racional, né? Ele pegou o bezerro, tacou no fogo ali para fazer aquela forma, depois moeu, virou pó, o pó de ouro ele pegou, jogou rio abaixo, que não quis nem saber, ouro é valioso, não, esse daqui eu não quero não, jogou rio abaixo, foi embora, né, mas a primeira reação dele realmente foi quebrar ali as tábuas dos 10 mandamentos, porque depois de tudo que eles passaram juntos, Moisés não esperava que o povo se desviasse tão rápido, né, a gente lendo, a gente não esperava que o povo se desviasse tão rápido, né, foram 40 dias, gente. 40 dias depois de ter passado tanto tempo, tantas coisas, tantas maravilhas, né? Um mar se abrindo na sua frente, uma água amarga virar doce. É muita coisa acontecendo para só em 40 dias as pessoas se desviarem e já procurarem o bezerro para adorar. Então, de forma alguma era isso que Moisés esperava, né? E aí eu pergunto para vocês, para mim, era isso que você esperava? Depois de você ter se esforçado tanto por algo ou alguém, depois do tanto que você se doou, do tanto que você se sacrificou, do quanto que você colocou energia naquilo ou naquela pessoa, era isso que você esperava? Que as pessoas virassem as costas para você e fossem viver suas vidas como se nada tivesse acontecido? Como se todo o esforço que você imprimiu, como se toda a doação que você deu ali não servisse de nada? Foi essa situação que você passou de frustração? Depois de tanta dedicação, depois de tanto amor, depois de tanta coisa que você ouviu, tanto sapo que você engoliu, depois de tanta coisa, a pessoa ou aquilo simplesmente vira as costas e diz: só levou 40 dias. E você, quanto tempo levou para que essa pessoa virasse as costas para você? Quantos dias, quantos meses, anos, não sei, mas e essa frustração que você sentiu? E essa frustração que você talvez ainda sinta? É só uma frustração? Foi só uma coisa momentânea? Ou virou algo para ter que gerar um perdão? Aí a gente vai primeiro ao terceiro exemplo, porque é também como Moisés. Moisés passou por muita coisa. E aí a gente vai para Números, capítulo 20. Porque não estamos sozinhos. Todo mundo já passou por frustração. E em Números 20, a partir do versículo 2, a gente vai perceber que depois de tudo que Moisés passou, ele não viu, ou melhor, ele não pisou na terra prometida. Números 20, versículo 2. Diz assim: naquele lugar não havia água. Por isso, o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas.
que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrer junto com os nossos animais? Porque você nos trouxe do Egito para esse lugar terrível, onde não tem cereal, não tem figueira, não tem parreira, não tem romã, e além de tudo, não tem nem água para beber. Então, Moisés e Arão saíram dali onde o povo estava e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e a glória de Deus apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está na frente da arca da aliança e depois você e Arão reúnam o povo e na frente de todos eles deem ordem à rocha. Algumas traduções vão dizer: parem a rocha e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante dele do Senhor. Moisés e Arão se reuniram ali com o povo em frente da rocha e Moisés lhes disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água. E os povos e os animais, o povo e os animais beberam. Porém, o Senhor Deus disse a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso, vocês não vão levá-los para a terra que eu prometi dar a eles. Ah, minha gente, essa aqui dá até vontade de chorar. Dá vontade de chorar, tadinho de Moisés, tadinho de Arão. Depois de tudo que eles passaram com aquele povo no Egito, 40 anos andando, é sol, é chuva, é nuvem, é coluna de fogo. E ele ali pensando: não, pô, mas vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Por que valer a pena? Porque a terra prometida estaria lá, uma terra bonita, a terra que dá leite e mel. E aí eles: não, vamos ouvir todos os desaforos, vamos ouvir o povo reclamando, vamos nos colocar na frente para tentar resolver, vamos clamar a Deus por este povo ingrato, né? Um povo que, ó Deus, esse povo não é meu, esse povo é teu, mas vamos lá, estamos caminhando junto, né? Mas aí, depois de ouvir tanta coisa, acho que Moisés já estava ali meio quase querendo explodir. Mas em um momento de frustração extrema, ele tomou uma decisão errada. Ele se excedeu e desobedeceu à voz do próprio Deus. Ele desobedeceu uma ordem que Deus havia dado. Deus disse: dê ordem à pedra, fale com a pedra. Com bastão na mão, beleza? Ah, mas ele falou: não, eu estou com bastão na mão aqui, eu acho que nem falou, eu nem pensou. Foi realmente ataque, assim, sai do controle. O domínio próprio não estava aqui nessa hora. Ele pegou o bastão e tá na pedra. Agora jogou a água para todo mundo. Mas ele se cedeu. A frustração dele não era justificativa para ele desobedecer a voz de Deus. A frustração dele não era justificativa para ele fazer o contrário daquilo que Deus tinha ordenado. E aí ele teve que ouvir do próprio Deus que ele não entraria na terra prometida. Aí, mais para frente, em Números 27, versículo 12 ao 14, o Senhor Deus diz a Moisés assim: suba a esta terra, terra de Amário, e veja a terra que eu estou dando aos israelitas. Veja lá a terra prometida. Depois de ter visto, você morrerá, como aconteceu com seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zin. Quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá, vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Nessa hora, Deus até teve um pouco de misericórdia com Moisés, porque entre o capítulo, foi o 20, não foi o que eu falei o primeiro texto, 20, né? Entre Números 20 e Números 27, e em 20 Deus já fala: vocês não vão ver a terra prometida, não pisaram a terra prometida. Aí entre o 20 e 27, Arão morre, depois de tudo que ele faz ali com o povo, de ter sido sacerdote ali do povo no deserto. E aí Deus fala: não, Moisés, você vai pelo menos ver. Suba a
esse monte ali, ó, chega ali de canto de olho ali, entre uma árvore e outra, e olha, aquela terra bonita é a terra que eu havia prometido para vocês, mas você não vai ver, porque em um momento de frustração, você desobedeceu a minha ordem. Em um momento de frustração, você não fez o que eu te mandei. E aí ele nadou, e morreu na praia. Na praia não, morreu na beira do rio. Tinha um rio para passar. Morreu na beira do rio, depois de andar 40 anos e 40 anos no deserto, conduzindo aquele povo ingrato. E aí ele só viu a terra tão sonhada de ouro. Mas ao menos ele viu. Enfim, imagina, né? A frustração, o sentimento de, poxa, como se esse pessoal ouve poucas e boas, né? Eu passo por tanta coisa, eu não vou nem pisar. Não vou nem pisar lá. Poxa vida! Né? Imagina a frustração, né, que ele passou. Né? E aí eu trago pra gente, né? Quantas vezes nós imprimimos tanto esforço em algo e a gente aconteceu muita situação aqui, né? A gente fica com aquela sensação de que nadou e morreu na praia. Nadou, fechando, mas quase na hora, a gente desobedece uma voz do Senhor. A gente fez aquilo que o Senhor nos mandou. A gente quis adiantar o lado, adiantar nosso lado, querer resolver do nosso jeito. A gente já estava tão frustrado, já estava tão pra lá, que falou assim, não, bora resolver, bate na pedra, joga água, pronto, acabou, lá, todo mundo, vamos embora. Quando não é assim. Quando não é assim, eu tô rindo porque na hora que eu me senti, daí ela começou a filmar, e agora eu chamo, eu gritando, mas não é, minha gente. A frustração não é justificativa para a gente ser desobediente. A frustração não é justificativa para a gente querer adiantar nosso lado, fazer do nosso jeito. Se Deus mandou para um caminho, se Deus deu uma ordem, cumpra. O nosso papel é engolir a seco. Ok, Senhor, beleza? Respira. 10 segundos, conta de até 10 e vai. Para que a gente não nade e morra na beira da praia. Será que isso já aconteceu comigo? Será que isso já aconteceu com cada um de vocês? Será que não foi o nosso pecado que justificou o fato da gente ter morrido sem ver a terra prometida, da gente não ter alcançado aquilo que a gente tanto sonhava, aquilo que a gente tanto desejava? Outro que teve que arcar com as consequências do seu próprio pecado foi Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Davi pecou, e por conta disso, ele pecou muito, e por conta disso o filho dele morreu, olha só. Nessa parte a gente vai pulando alguns versículos para o texto não ficar tão longo. A gente vai ler do 2 Samuel 11, do 2 ao 5. 2 Samuel 11, do 2 ao 5. Diz assim: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho, era muito famosa. Davi mandou perguntar: quem é essa daí? Aí disseram para ele: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, Eteu. Então Davi mandou mensageiros que trouxessem Batseba. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pulamos agora para o versículo 14. Novela aqui é cena de novela. Inclusive assisti na Record, na época que eu assistia a novela, eu tinha feito de novela, que eu juro, 7 anos da noite. Eu assisti essa cena e, poxa, vamos lá, versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias, o próprio Urias, o marido da mulher do povo, o traidor.
Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e ela lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E aqui foi só contextualização para saber a ordem dos fatos. Davi viu uma mulher bonita, que era casada, mandou chamar a mulher. Se deitou com essa mulher. Não sei, a Bíblia não fala o sentimento dela em relação a isso, mas Davi era um rei. Então, que ele mandava os súditos tinham que obedecer, né? Eu, enquanto mulher, imagino uma situação muito constrangedora. Mas, enfim, ele sentou com essa mulher engravidou, falou para ele, eu estou grávida, aí ele, e agora o que ele vai fazer? Para tentar apagar o pecado dele, comete um pecado maior, manda matar a mulher, o marido da mulher, casa com a mulher e tem um filho. Só que Deus não se esqueceu daquilo que ele fez, que foi mal aos olhos dele, aos olhos de Deus. E aí chega no ponto, que é 2 Samuel 12, a partir do versículo 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e vindo passando a noite prostrado em terra. Então, os anciãos da sua casa se chegaram a ele para levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informar que a criança era morta, porque eles diziam: se a criança ainda estava viva, a gente falava para ele, ele não dava ouvido à nossa voz. Como pois diremos para ele que a criança está morta, porém ele mais se afligirá? E aí a gente para e vem para cá. O pecado de Davi foi tão imundo aos olhos do Senhor, que o fruto do pecado dele sofreu as consequências. Uma criança, algo tão puro, algo tão inocente, arruma consequências do pecado de Davi. Uma criança que não tinha nada a ver com isso. E mesmo Davi, e talvez, né, justamente por ser algo tão inocente, tão belo, uma criança com um bebê fofinho, talvez por isso ele tenha jejuado tanto, ele tenha orado tanto, ele tenha rasgado as suas vestes, ele tenha, né, pranteado ali, colocando as expectativas, achando que Deus se comoveria naquela criança, se compadeceria ali, colocando as expectativas dele na bondade do Senhor, achando que Deus ali iria ajudar. Mas Deus mais a bondade, Deus também é justiça, né? E aí os planos de Davi para a sobrevivência daquela criança foram frustrados. Talvez ele tenha imaginado aquela criança correndo pelo palácio, brincando de colocar a coroa na criança, a coroa caindo, que estava grande demais. Eu imagino, porque não tenho filho, mas imagino, né, quando a criança está para chegar, você imagina como é o futuro, como é que vai ser aquela criança, imagina para um rei, né? Ter ali um descendente, ter alguém para prolongar o nome, para suceder o reino, né? Ele fez diversos planos para a sobrevivência ali daquela criança, colocando expectativas na bondade do Senhor. Só que esse pecado gerou consequências seríssimas. Não só a criança, mas 2 vidas inocentes morreram por conta do pecado de Davi. Porque ele mandou matar Urias. E Urias estava lá na guerra, no exército, defendendo um reino de Davi. E aí Urias e a criança morreram por um capricho de Davi. Ele podia ter qualquer mulher que ele quisesse, ele era o rei, ele era o dono do palácio. Mas não, ele queria aquela, a comprometida. E gerou um pecado tão grande, 2 vidas foram embora. E aí ele coloca a expectativa no Senhor e se frustra ali, porque o Senhor não atendeu. Imagino que ele deve ter, estava lá chorando, pranteando, o pessoal chega e fala assim: então, Davi, seu filho morreu. Acho que nessa hora caiu a frente e falou: dessa vez eu pusei na bola aqui. Se frustrou ali por 1, 2 segundos e falou assim: ok, vamos lá. A palavra fala que ele se recompôs rápido, que ele não
continuou ali prateando, chorando, jejuando, não. Ele levantou, ele tomou um banho, foi adorar o Senhor e depois foi comer e foi seguir a vida dele. Pelo menos nesse caso, Davi percebeu a falha enorme que ele tinha cometido, o pecado enorme que ele havia cometido, mais de um pecado que ele cometeu. Percebeu ali, se recompôs e foi adorar o Senhor. Foi colocar ali diante do Senhor e dizer: Deus, foi errado mesmo, o Senhor que é bom, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor que é digno de honra, de glória, de louvor, de majestade, de adoração. Ele foi ao templo adorar o Senhor. Mas e nós? Temos lamentado e orado e jejuado para que Deus compadeça do pecado das consequências do pecado que nós mesmos cometemos? Será que a gente não está confiando demais na bondade do Senhor? Ok, vamos confiar mesmo, a gente tem que orar mesmo, a gente tem que jejuar mesmo, já errou mesmo, fazer o quê? Vai orar, vai jejuar, vai colocar diante do Senhor, vai clamar pela bondade, vai clamar pela misericórdia, vai clamar pela graça. Mas quando Deus falar que não, é igual Davi, ó, sacudir a poeira, obrigado Senhor, louvado seja o teu nome, tal, e vai comer, vai seguir sua vida, vai tocar o limite, vai conviver ali com as consequências do seu pecado, vai conviver tendo carregado ali na sua bagagem o filho que morreu por sua causa, vai viver, vai perceber que a pessoa que morreu, ou a pessoa que ficou doente, ou a pessoa que brigou com você e que não quer mais saber de você, ou um pai, uma mãe que morreu, você brigaram com a pessoa e você não quis pedir perdão, vai conviver com isso, sacode a poeira, dá a volta por cima, não dá para voltar atrás, já foi, já morreu, já passou. Vai adorar o Senhor. Não adianta mais ficar se lamentando, se jejuando, oh meu Deus, eu fiquei se penalizando, pegando um bachão e ficar se batendo. Obediência terna, não sacrifício. Sacode a poeira, dá a volta por cima, segue a vida, vai comer, vai beber uma água. E aí vem para o quinto exemplo, também Davi, que ele não construiu o templo. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 17. Primeira Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 1, do 1 ao 12. Diz assim: Davi estava morando no seu palácio. Um dia, ele mandou chamar o profeta Natã e disse: Veja só, eu estou aqui, morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a arca da aliança está guardada numa barraca. A minha versão é a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Deixa eu ficar melhor. Então Natã respondeu, versículo 2. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, pois o Senhor, o Deus está com o Senhor. Mas aquela noite o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: Você, Davi, não é a pessoa que vai construir o templo que eu vou morar. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado numa tenda e mudado de um lugar para o outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes desse demais. Nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por quê. Nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Versículo 7. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar das ovelhas dos campos para que governaste o meu povo Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido e defendi você dos seus inimigos conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiorais líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, num lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá o templo para mim, e
e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. E aí? Aqui é um exemplo totalmente diferente dos demais. Porque além desse texto, Davi chega para Natan e fala: poxa, Natan, eu vivo aqui num palácio, as paredes da minha casa são de madeira de cedro, é uma coisa tão preciosa, tão bonita, tão linda. A arca da aliança do Senhor está numa barraca, está numa tenda há tanto tempo. Eu quero construir um palácio para Deus. Olha que coisa mais bonita, né? Coração voltado para fazer a obra do Senhor. Tirar a arca que representa a presença do Senhor de uma barraca para um templo, num lugar bonito. Talvez ele pensava em forrar as paredes de ouro, e linho, e púrpura, e azul, e aquelas coisas todas que a gente vê. E ele imaginando fazer. Só que o Senhor não quis. Não quis. A Bíblia não relata essa parte, mas eu consigo imaginar Davi pensando: ué, mas por que não, Deus? Uma coisa tão legal, uma coisa tão boa, um palácio. Por que não? E talvez eu consiga imaginar ali a frustração de Davi em querer se doar para a obra de Deus e ter o seu coração generoso ali renegado. E ele pensa: ué, ter se frustrado ali. E talvez eu consiga enxergar essa cena, mesmo não estando escrita na Bíblia, porque talvez até acontecesse comigo. Talvez eu me frustrasse. Talvez eu pensasse: mas gente, qual o problema? É uma coisa tão boa, é uma coisa tão legal, vai trazer benefícios. Por que o meu trabalho, a minha ideia não está sendo aceita? Né? Só que o nosso papel não é esse. Deus não precisa se justificar para a gente. Ele não tem obrigação nenhuma de dizer para a gente: eu não quero por isso, por aquilo. Ele não tem obrigação nenhuma de dizer: olha essa ideia que você teve, de você ministrar uma aula de música. Eu não quero por isso. Ele não tem obrigação nenhuma. Se ele quer, ele quer. Se ele não quer, ele quer. Acabou. Ele é Deus. Ele é Deus. Né? Então por que se frustrar? Se o nosso coração está tão bom, está tão voluntário, está tão generoso assim, a gente quer ofertar, não recebeu? Amém. Segue a vida. Se há ali uma frustração envolvida, é porque não era tão somente um coração generoso. Talvez fosse um desejo de se aparecer, talvez seja um orgulho, talvez seja uma coisa tipo: nossa, não aceitou a minha ideia. Ah, deixa eu ver publicidade, não quero mais. Será que não é essa situação? Não é um orgulho, não é o ferido que gerou ali? E aí o nosso papel não é esse. O nosso papel é fazer aquilo que Davi ali. Se a gente for continuar esse texto lá no versículo 16, vai dizer exatamente o que Davi fez. A Bíblia não fala que Davi ficou frustrado, ficou triste, isso aqui foi pirula da minha cabeça. O que a Bíblia relata que Davi fez lá no versículo 16 foi dizer a seguinte frase: ó, ele entrou na barraca, ele entrou na tenda, na presença do Senhor e disse: Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado. E a minha família também não merece. Ele reconheceu ali, ó, que Deus já tinha feito tanta coisa por ele. Tanta coisa. Que ele não merecia. Não é o papel dele ali ficar justificando a Deus e falar assim: ó Deus, mas por quê? Não, o que ele trouxe, o que ele disse foi: Deus, o Senhor fez tanta coisa por mim. Ele adorou o Senhor, não questionou isso. E aí, em outro texto, lá em 1 Crônicas 22, no versículo 7, essa situação fica melhor explicada. E fica mais claro para a gente o porquê que Deus não aceitou esse coração generoso, essa oferta voluntária de Davi. 1 Crônicas 22, versículo 7, diz assim: Davi disse a Salomão, já está quase escrevendo no final, tá? Davi disse a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, nosso Deus. Porém, a mim veio uma palavra do Senhor dizendo: Tu, Davi, derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que de ti nascerá um filho, e será
porque lhe darei descanso de todos os inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará uma casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Aqui nesse texto a gente consegue entender mais claramente a justificativa de Deus. Davi já tinha derramado muito sangue, Davi já tinha matado muita gente, Davi já tinha feito muita coisa errada. Ele falou assim: não quero que essas mãos impuras construam um templo para mim. Ok, Davi, que seu coração é voluntário, seu coração é generoso, que você está aqui comigo agora, a gente está ligado. Mas tem um passado, tem uma bagagem, não, deixa quieto, não tem nada não. Ah, vai ser a sua descendência, já viste uma coisa com você? Vai ser a sua descendência, vai ser o seu filho, Salomão, ele sim, ele vai ter mãos limpas, ele vai me edificar uma casa, ele vai me edificar um lugar, um palácio, um lugar onde a minha presença possa habitar de uma forma mais grandiosa, mais bonita, né? Deus aqui falou para ele por consideração. Mas para nós aqui, né, os mortais, aí Deus não tem razão ou necessidade alguma de justificar as coisas para a gente. Ele não precisa deixar claras as intenções. As intenções são dele, os caminhos são dele, né? E aí a gente vai para o último exemplo, que é o exemplo de Paulo. Está em 2 Coríntios 12, versículo 6, do 6 ao 9. Último exemplo ali de pessoas que andaram com Deus e tiveram os seus planos, os seus desejos frustrados. 2 Coríntios 12, do versículo 6 ao versículo 9. 2 Coríntios 12, do versículo 6 ao versículo 9. 2 Coríntios 12, versículo 6, diz assim: pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei mentiroso, né? Não serei injusto, insensato. Mas direi a verdade. Por que direi a verdade? Mas abstenho para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Imagina, pessoal, uma frustração. O apóstolo Paulo, um dos principais evangelistas, ele que pregou para judeu, que pregou para gentil, que fez 4 viagens missionárias, alguns lugares dizem que foram 5, mas ele ali falado com Deus e pregando e falando o evangelho e falando de Cristo para todo mundo, toda a tribo, prova rádio que estava pela frente dele, ele falava: ah, Senhor, você já conhece Jesus? Ele falava para todo mundo sem distinção, e por 3 vezes ele pediu para que Deus removesse o espinho da carne dele, e Deus não vontade. Se o espinho da carne de Paulo era algo físico, uma dor física, uma deficiência, ou se era um pecado que Paulo tinha que todo dia renegar, todo dia rejeitar e todo dia lutar, a gente não sabe. Não sabe se era físico, não sabe se era espiritual, se era emocional, a gente não sabe o que é esse espinho da carne. Mas o fato é que havia algo que o incomodava muito, a ponto de ele comparar com um espinho, e ele precisava conviver com isso. Deus não estava com vontade de atender, Deus não estava afim. Tinha as razões dele. Talvez se ele tirasse o espinho da carne de Paulo, Paulo não seria aquilo que ele foi. Talvez Paulo se orgulhasse, se ensoberbecesse. E muito provavelmente Deus fala: olha, para que isso não aconteça, para que você não fique vaidoso, para que você não fique orgulhoso, eu vou deixar esse espinho lá. Você pediu uma vez, pediu 2, pediu 3, não vou tirar. Né? Deus, ele é soberano, ele é maravilhoso, ele é grandioso, ele é... mas ele é pai. E faz parte das atribuições de um pai
educar. Um bom pai educa, um bom pai, ele contribui ali para o aprendizado dos seus filhos. E para os filhos, na gama de aprendizados de uma criança, a criança precisa aprender a ouvir também. Porque a gente não pode ficar mimado também, né? Imagina uma criança que sempre ouve sim dos pais, sim, meu amor, sim, minha princesinha. Você quer, papai vai dar, você quer, mamãe vai dar. E tem tudo de mão beijada, a criança fica mimada. E aí quando cresce, quando vai para a rua, quando vai ver o mercado de trabalho, quando vai ver o chefe, e é assim, minha mãe não me tocava assim não, meu pai não me tocava assim não. Eu falava, não, mãe, por quê? Não sei, não aprendi. Nunca me disseram não aprendi isso em casa, não vai me dizer não aceito assim não. Aí está uma criança lá, um menino, crescendo e ouvindo da mãe dele, ô meu príncipe, você é um príncipe, você é um amor, você quer, meu amorzinho, mamãe vai dar, papai vai dar. E aí cresce e ele está lá, se casa, aí a mulher dele olha para ele e fala assim, olha, vamos dizer que o cara não é crente, tá? Não quero mais você, vou me separar, não aguento mais, você é muito mimado, vamos embora. Ele não aceita não. Não aprendi a falar não. Você não tem esse direito de sair de perto de mim. Não, você vai ficar comigo sim, vai ser minha mulher sim. E é o que a gente vê aí fora. Tantos casos de feminicídio. Tantos homens que não aceitaram o fim de um relacionamento, não aprenderam a ouvir não. Faz parte da educação de uma criança, faz parte da educação de um filho, a aprender a ouvir não. Para não crescer um menino mimado. Afinal, a vida não é orando, não é verdade? A vida não é orando. E Paulo precisou desse nome de Deus. Por mais que ele estivesse ali junto com Deus, falando com Deus. Deus falando, vai ouvir o não, sim. Oh, Deus falou, não. Oh, Deus falou, não. Oh, Deus falou, não. Não quero. Não vai ser bom para você. Você acha que vai ser bom para você, meu filho, mas não vai ser. Ó, dessa vez, papai não vai dar. Dessa vez não vai poder. Sabe por quê? Porque senão vai dar caro. Não vou te dar doce não, porque vai dar caro. Ó, tá na hora de dormir. Ah, mãe, mas eu quero muito jogar videogame. Tá na hora de dormir, que amanhã você precisa acordar cedo para ir pra escola. Não vai jogar videogame. Não vai assistir esse filme porque não é adequado para a sua idade. Ó, tem um quadradinho ali do lado do filme dizendo é 12 anos, é 16 anos, é 18 anos. Você não vai assistir. Porque se o mundo está dizendo que não é adequado para a sua idade, não é adequado para a sua idade. Faz parte do aprendizado, do nosso aprendizado, ouvir os nãos de Deus. Então é isso, pessoal. Caminhando aqui já para o final, o objetivo da aula de hoje, né, é perceber que nós não estamos só. Pessoas que andaram com Jesus, que andaram com Deus ali, lado a lado, caminhando junto, também se frustraram. Também tiveram as suas necessidades, as suas vontades não atendidas. As suas expectativas foram quebradas, foram frustradas. E esses homens exemplares, poxa, Moisés, Davi, se eles se frustrarem, quem somos nós para não nos frustrar? Quem somos nós, meus amigos? Pois é, por mais que a gente ora, por mais que a gente peça, está no nosso direito mesmo. Mas Deus está falando não é não, né? A vontade soberana do Senhor, ela prevalece e Deus não tem obrigação alguma, repito, de corresponder às nossas expectativas. Ele não tem obrigação nenhuma de dizer para a gente por que ele fez ou por que ele deixou de fazer. Até porque Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade. E que as nuvens são o pó dos seus pés. Algo tão grandioso, uma nuvem a pó do seu pé, ó, é uma coisa que você não consegue palpar. O caminho dele é na tormenta, na tempestade, é onde você acha que é. Ah, eu não estou enxergando. Peraí, não, tem uma nuvem gigante, nebulosa aqui, tá, o céu está escuro, não estou vendo. Não é para ver, o caminho dele é nesse. Mais para frente, na 1:7,
Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Essa é a nossa parte. Nos refugiar no Senhor. Quando a aflição vem, quando a frustração vem, quando a situação vem, nos refugiar no Senhor. Porque Ele conhece as angústias, Ele conhece o que a gente está passando, Ele conhece tudo. Vamos nos refugiar no Senhor. E para finalizar, o último versículo, a gente fala esse tempo todo. Só que a gente se esquece da primeira parte, que é João 16:33. Todo mundo fala, ó. No mundo tereis aflições, mas tem ânimo, assim, no mundo tereis, mas a primeira parte ele fala assim, ó. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E assim, o mundo. Amém? Vamos na paz do Senhor. Glória a Deus.